Oi, 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 gente querida, gente boa que está comigo aqui. A gente está começando um pouco atrasado. Eu estou vindo de um podcast gravado ali num estúdio dentro do estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. Conversa com jornalistas muito, muito legais. Um papo variado. Que era para ser de 1 hora, acabou sendo de 2, e foi por isso que eu me atrasei, junto com a Clarinha, que me acompanhou até lá, fez inclusive algumas imagens que estão aí nos meus stories no Instagram. E por isso a gente está começando com, meu Deus, 1 hora e tanto de atraso, já são 15 para as 2. Eu não quero perder tempo, quero entrar objetivamente, só lembrando que nós estamos na parte 5, falando sobre divórcio, e eu já falei sobre o divórcio impossível, que é aquele onde há amor, ninguém se divorcia. Amor naquelas várias sequências, fases e processos que eu anunciei na quinta-feira passada, para você aqui, o Eros, o amor filéu, que acaba na relação conjugal produzindo o amor stored, que faz de DNAs diferentes um corpo só, como se fossem quase que irmãos eróticos e irmãos fraternos. Aí quando tem filhos, esse cimentamento é muito mais forte ainda. E o desenvolvimento da dimensão erótica, com a dimensão fraterna, com a dimensão parental, cuidar dos filhos, vai amadurecendo essa conjugalidade. E, normalmente, quando se trata de gente minimamente boa, gera aquele amor sublime. E é o amor que faz com que você não precise mais ter uma esposa saudável para querer ficar com ela. Eu conheço mulheres que chegaram aos maridos depois de anos de casamento e disseram: olha, eu fui diagnosticada com um câncer complexo e eu vou ter que mexer em tudo. Aí fica por ali, vai o tratamento, marca a cirurgia. Uma delas nos contou, a minha mulher, que quando o indivíduo viu que ela ia ser toda aberta e eu mexer nela toda, ele disse: olha, desculpa, estou indo embora, porque eu não tenho a menor vocação para ser casado com uma mulher doente. A mesma coisa eu já ouvi de muitas mulheres, especialmente no trato com os homens. Eu não tenho ouvido isso de homens. As mulheres
são infinitamente mais comprometidas e fiéis do que no casamento os cônjuges masculinos. Então, quando essas etapas que eu mencionei há pouco, o erótico que se transforma em fraterno, que se transforma em amor de carne, sangue, storge, os dois viram uma só carne. E quando vêm filhos, normalmente, aí o cimentamento, a galvanização é muito mais forte, muito mais poderosa, e aí cresce aquela outra dimensão, que é nós somos um conjunto de amor, e aí não importa quem está bem, quem está mal, quem está doente, quem está fraco, quem perdeu o emprego, está todo mundo junto. E isso é o que vai caracterizando esse amor sublime, esse amor ágape ou agapau, que é aquele que não leva em consideração nenhuma das fraquezas ou fracassos ou falências ou doenças ou dificuldades. Isso é inquebrantável. É aquilo que o livro de Eclesiastes diz, que quando dois se tornam um, eles formam um cordão de 3 dobras. Criam um terceiro termo nessa união que não se rebenta com facilidade. Aí depois eu falei sobre, não só eu comecei com o divórcio impossível, mas eu falei do divórcio possível e muitas vezes necessário, que é quando isso é caracterizado por traição, canalice, violação de compromissos. Jesus aqui respondendo usou a expressão relações sexuais ilícitas, que era a que o Rabino Shammai usava. Ele reduzia para aquela quantidade de fariseus e de religiosos que gostavam do liberalismo do Rabino Shammai, que era o que dizia que o homem podia se divorciar da mulher por qualquer motivo. Era uma prerrogativa de superioridade, de supremacismo, de chauvinismo, de machismo, de patriarcalismo masculino. Não quis mais separar o homem, vinha acima da mulher. Já para Shammai, as equivalências, os direitos eram muito mais equânimes. Então, não havia essa prerrogativa. Portanto, os religiosos da monogamia sucessiva, da promiscuidade abençoada por rabinos, que era casou, não gostei da unha, troca, conforme eu expliquei aqui, está tudo gravado no YouTube. Esse divórcio é necessário. Obrigar uma pessoa a ficar casada numa circunstância dessa é perversidade, é doença. A mulher adoece. No passado, elas não se suicidavam. A alma feminina, no passado, era infinitamente mais resistente emocionalmente. A mulher era mais guerreira, no sentido tosco da expressão, e está acostumada com as intempéries, com o trabalho pesado, com o labor horroroso. Era ela que carregava água, era ela que cuidava da casa, era ela que carregava e trazia lenha, era ela que fazia isso tudo. O homem estava dedicado a tarefas supostamente de sobrevivência na guerra, em outros serviços, ou em caçadas, ou em pastoreios de rebanho, ou no mundo agrícola, onde a mulher também tinha um papel fundamental na colheita, especialmente, de modo que a mulher sempre foi desdobradamente um ente de muito mais trabalhos e serviços do que os homens. E por isso de muito mais rigidez, sem falar que a própria maternidade produz uma coragem, uma valentia, uma rigidez extraordinária. Se dependesse dos homens a proliferação humana,
a humanidade não teria 8 bilhões e meio de população. Dependesse dos homens, meu Deus, teria sido muito pouca gente gerando filho. O homem não aguenta esse trânsito. Se dependesse dele, não só isso, mas a mesma tarefa que as mulheres cumprem, meu Deus, sendo homem como ele é, ou se tornou, ou se criou, ou se desenvolveu, ou se adoeceu no curso dos milênios de supremacismo, nós não teríamos essa população humana que nós temos no planeta. Eu desconfio até que a nossa própria sobrevivência como humanidade teria sido dramaticamente afetada e colocada em risco, porque não somos nós homens, eu estou falando com lugar de fala, na minha categoria, dizendo não procede de nós a maior resistência na vida. Ela, indubitavelmente, essa coroa está na cabeça das mulheres. Pois bem, e o peso, e a desigualdade, e os maus tratos, e a vida praticamente de serva do marido. Até hoje é assim, e no ambiente religioso é glorificadamente assim que as pessoas tratam as mulheres e, na maioria das vezes, as mulheres se colocam nesse lugar como sendo sinal de piedade, de obediência a Deus. Quando na realidade não é nada disso em Cristo Jesus. Paulo diz, não há homem nem mulher, assim como não há escravo nem liberto. Você acha que há diferença entre homem livre e homem escravo? Não, até a Constituição dos países evoluídos da Terra já acabaram com isso. Não é mais um assunto, exceto para ser combatido criminalmente quando violado. Mas como direito, está garantido em quase todo o planeta. Agora, em relação a homem e mulher, não. Você veja o que o presidente americano fez nesses dias. Ele suprimiu todas as legislações de avanço de direitos de mulheres no país mais rico e poderoso do mundo, que de evoluído só tem o poder financeiro, porque os Estados Unidos estão se tornando um país atrasado, um Talibã, um Afeganistão tecnológico, está se tornando num país iranianamente diminuidor dos direitos da mulher. Está se tornando horroroso, com patrocínio dos crentes, com aplauso dos crentes, crentes homens e crentes mulheres, porque tem muita mulher machista, chauvinista, nos Estados Unidos da América. E aí agora mulher também, mulher trans não pode mais servir o exército. Daqui a pouco eles vão dizer que mulher não pode mais votar nos Estados Unidos da América, porque em 20 dias a quantidade de supressão de direitos femininos conquistados durante todo o século XX nos Estados Unidos foram derrubados com uma canetada de um ditador escondido atrás de um regime democrático, mas é um oligarca ditatorial, perverso, cercado de ministros oligarcas, todos nazifascistas, chauvinistas, supremacistas, perversos. É um negócio horroroso. O que está acontecendo é inacreditável. Era impossível de você crer que uma coisa dessa fosse acontecer nos Estados Unidos da América. Agora, entendam como os crentes têm poder de dizer, ó, nós te damos a eleição, nós seremos o elemento pendular que vai definir a eleição em teu favor, mas olha a nossa pauta aqui. Não tem nada a ver com direitos humanos, dos quais os Estados Unidos saíram. Não tem nada a ver com ciência e saúde, dos quais os Estados Unidos saíram, deixando a OMS. Não tem absolutamente nada com igualdade
entre homem e mulher, porque em Cristo Jesus, como diz Paulo em Colossenses, não há homem nem mulher, são todos iguais. Ou como ele diz escrevendo aos Coríntios, que o homem não é maior do que a mulher, nem a mulher do que o homem, porque assim como, de acordo com Gênesis, a mulher foi tirada do lado do homem, da costela do homem, arquetipicamente falando, o homem é nascido de mulher, e Paulo diz, para que entre ambos haja interdependência. Então, quando ele fala em Efésios 5, em Colossenses, o Pedro fala na primeira epístola sobre submissão da mulher ao homem, ele está, sobretudo, tentando fazer uma adaptação mínima, diminuindo a persecutoriedade dos judeus em cima das comunidades gentílicas, porque era uma perseguição de Rottweiler, de bicho canino raivoso, de pitbull, de feras que ficavam cheias de ódio quando qualquer concessão era feita na direção de qualquer um, e também da mulher, da esposa ou da mulher do sexo feminino. E também no mundo greco-romano, onde havia uma certa liberdade para a mulher, mas não se admirem, nem tanto. Era muito mais fácil as prostitutas do mundo greco-romano terem muito mais liberdade, porque elas trabalhavam como sacerdotisas cultuais no templo e também fora do templo ganhavam dinheiro com prostituição autorizada pelo seu papel sacerdotal e cultico. Mas as mulheres que visavam casar e ter família viviam debaixo de muito controle e repressão masculina também. Então, Paulo em Efésios, aos Colossenses e Pedro na primeira epístola dão uma maneirada, porque Paulo sabe que em Cristo não havia diferença entre Pedro e Maria Madalena. Em Cristo não havia diferença entre os apóstolos e as mulheres que serviam a Jesus na viagem. Em Cristo não havia diferença entre João testemunhando a ressurreição e Maria Madalena, que foi a primeira testemunha da ressurreição. Porque para o Espírito Santo não havia diferença. No Pentecoste, o Espírito Santo não derramou-se em línguas de fogo, com vento impetuoso, primeiramente sobre os homens e depois sobre as mulheres. Havia tanto homens quanto mulheres numa assembleia equitativa que se derramou sobre todos. Essas diferenciações foram sendo feitas depois da eclesiastificação e da institucionalização e da hierarquização carnal, que foi deixando o evangelho de lado e instituindo o cristianismo, que é o que está em vigência entre nós. Pois bem, aí eu chego aqui no terceiro ponto, que é quando o divórcio se torna praticamente uma imposição, uma necessidade. Quando se trata de relações sexuais ilícitas, ele é uma possibilidade, como eu disse ontem. Se a parte ofendida conseguir perdoar e a parte ofensora que traiu se arrepender e eles chegarem a um consenso, eles zeram a quilometragem e continuam, como muitos conseguem fazer. Mas a maioria não consegue. Tem gente, especialmente os homens, as mulheres são mais generosas, sempre. Mas os homens não conseguem esquecer. Cara, entrou entre as pernas da minha mulher, virou ela do avesso, conhece ela ao contrário. Ela fez com ele tudo que faz comigo, quem sabe até mais do que jamais me deu. Aí fica aquela loucura. Aí o sujeito começa a imaginar como ele é forte, poderoso, tem músculos, começa a pensar em bater, em agredir, bate, agride, maltrata e, em casos extremos, que infelizmente não são tão raros, são extremos e estão virando
extremos frequentes, acabam se transformando em feminicídio. E é outra coisa que o Trump também está querendo abolir nos Estados Unidos, acabar o crime de feminicídio. Vocês vejam como é fácil você voltar para a idade da pedra assim, ó, numa velocidade, no moonwalking, na velocidade da luz. Um negócio horroroso. E o meu coração assiste todo dia com sofrimento, com lágrimas, sem acreditar. Agora, preste atenção no que eu estou dizendo. Existe aquele caso em que o divórcio se transforma em condição sine qua non para que se preserve minimamente a saúde dos cônjuges. Em alguns casos, a saúde do cônjuge masculino. Quando ele é tão mal casado, com uma pessoa tão feiticeira de maldade, de perversidade, e aí a gente tem que abrir um parêntese e dizer que a maldade masculina, a canalice masculina, o descaso masculino, o abuso, a violência, a estupidez são infinitamente maiores, mais recorrentes. Por outro lado, a gente também tem que ser honesto e dizer que quando uma mulher opta pela maldade, pelo ódio, pelo rancor, pela vingança e pela atitude diabólica, demoníaca, às vezes eu conheço mulheres que se tornam incomparavelmente perversas quando elas atingem esse nível. Graças a Deus é numa quantidade muito menor do que aquela que a gente vê afligindo e atingindo os homens. Mas quando acontece, sai da frente, porque frequentemente o negócio fica horroroso. E aí é condição sine qua non. Chegou nesse estado de abusividade, de maus tratos, de agressão, de descaso, de traição, de promiscuidade, de abandono, de doação de dinheiro a conta-gotas, de privação quando o marido é o dono do recurso e faz doações a conta-gotas. É um negócio horroroso. E se ele encasquetar com uma outra mulher, o que acontece normalmente é que o homem que está traindo, preste atenção, o homem que está traindo a sua mulher, em geral, trata a esposa pior do que nunca, por causa da culpa. A maioria dos homens, quando se apaixona por uma mulher e tem uma relação contínua fora do casamento, e a mulher começa a abusar também, dizendo: eu não quero que você deite com ela, que você transe com ela, que você faça nada com ela, eu quero que ela morra de fome sexual. Fica aquela opressão da amante em cima do cara. E aí ele vai para casa com raiva da esposa. Meu Deus, eu podia estar me repastelando, tenho que voltar para essa casa. Às vezes a mulher é uma gracinha, legal, mas tanto faz. Se ele estiver enlouquecido de desejo carnal e apaixonado pela outra mulher, ele tende a evocar ciúme, raiva, suspeita, maus tratos contra a esposa que não está fazendo nada, a não ser cuidando da casa, criando os filhos, trabalhando, se esforçando e tentando oferecer o melhor, e é maltratado horrorosamente. Vocês que estão me vendo sabem disso. Quem tem o mínimo de maturidade aqui me assistindo sabe como é que acontece. Aí, nessa hora, minha gente, isso se torna condição sine qua non. Esse divórcio é indispensável. Ele é mais do que necessário. A continuidade gera todo tipo de doença, gera angústia. Não é raro você ver mulheres que ficaram tão abusadas e foram tão maltratadas que aí se viciam em barbitúricos de todas as naturezas, aí precisam de quantidades cada vez maiores de remédio para dormir,
aí para acordar precisam de remédios para acordar, para se movimentar durante o dia precisam de fármacos eletrizantes e vão só aumentando a dose. Isso não cura coisa alguma. Se busca um aconselhamento do pastor ou da mulher do pastor, o conselho é: aguente firme, minha filha, fique aí. E a pessoa vai sofrendo, vai sofrendo. Chega uma hora que vai perdendo os filhos vão crescendo e dizem: eu não quero nem de longe fazer parte dessa casa. Eu não sei como é que a minha mãe aguenta. E tem filhos que ficam com raiva da mãe porque ela aguenta. Outros ficam, obviamente, com ódio do pai porque ele perpetra essas maldades. E aí os garotos vão evadindo-se e ninguém quer voltar para uma casa de perversidade. Aí fica aquela mulher sofrendo a síndrome do ninho vazio, acompanhada de um carrasco que só a maltrata, e quando decide ter alguma relação sexual com ela, na maioria das vezes é um estupro, porque a mulher não quer e o cara arrebenta, rasga, a machuca, bate. Aí você vai ficar em nome de quem nisso aí? Só se for para fazer, preste atenção, só se for para fazer a vontade do diabo, é que se recomende que você fique numa escravidão dessa. Mas em Cristo não há escravo nem liberto. Está todo mundo liberto assim. Portanto, em Cristo não há homem nem mulher. Todos estão igualados em Cristo Jesus. Se isso é insuportável para um homem, querer que ele se submeta a um estado de coisas tão desumano e tão perverso, por que se quer impor isso sobre a mulher? Não aceite sob hipótese nenhuma. Eu já atendi a milhares de mulheres e sei que a maioria delas chega quando não tem um emprego formal, com um salário digno que lhe dê a possibilidade do sustento de si mesma e dos filhos. A maioria vai ficando no encarceramento dessa cela familiar por causa da falta de autonomia financeira para ir embora. Mas não aceite isso. Não aceite. Justiça. A gente tem recursos hoje em dia. Para esse cara, ou paga o que tem que pagar ou vai para a cadeia. Ou assume a pensão que tem que assumir, ou vai preso. Ou assume o compromisso com os filhos que tem que ter, ou vai ser colocado em situação de restrição, em prisão mesmo. Porque é inadmissível que um ser humano masculino gere filhos e porque ele decidiu desgostar, abusar, deixar, vilipendiar a esposa, ele agora não reconheça mais os filhos que com ela teve. Tem que haver o peso da lei esmagando uma canalice perversa dessa natureza. E não brinque de fazer concessões a esse respeito, jamais. Esse divórcio é necessário, é fundamental. E a continuidade, tem igrejas por aí, como a Congregação Cristã do Brasil, Igreja Maranata, algumas igrejas pentecostais. Maranata que eu digo é a de Vitória no Espírito Santo, Cristã Maranata. Não é lá do Rio, do meu amigo Paulo Brito. E outras igrejas pentecostais variadas e bem tradicionais que dizem o seguinte: tá bom então, filha, você não está mais aguentando apanhar tanto do seu marido, pode deixar, mas também não casa com mais ninguém, não transa com mais ninguém, nunca mais beija uma boca, você só está com 33 anos, mas você vai se consagrar ao Senhor no grupo de oração até os seus 90. Faz logo um cocó na cabeça e fecha os olhos para a vida. E aí, meu Deus, quem é que está apto para esse conceito?
para virar uma eunuca, para virar um eunuco. Jesus diz, são poucos os que estão aptos para esse conceito. Poucos. Por exemplo, como eu disse ontem, a mulher samaritana, aquela lá do poço, de João 4, não estava apta para esse conceito. 5 maridos já tiveste, e este que agora tu tens não é teu marido, isso tu disseste com verdade, mas chama. Quem está chamando não é Moisés, sou eu, Jesus. Que conheço a dor humana, a angústia humana, a infelicidade humana, a tristeza humana. Sou eu, Jesus, que estabeleci que sem amor nada tem sentido, nem a fé, nem a sabedoria, nem a ciência, nem o conhecimento, nem o altruísmo, nem a filantropia, nem o espírito de martírio e de sacrifício, como diz Paulo em 1 Coríntios 13. Tudo isso mencionado por ele ali, sem amor, nada aproveitará. E o casamento, que é uma instituição de amor, porque que é a única que sem amor aproveita. E a gente tem que forçar dois a ficarem juntos na iminência de que alguém seja morto. Só na mente de Satanás é que esse possa ser um conceito aceitável, mas não na mente de Cristo. Não na prática de Jesus. Em Jesus, quando um homem trata uma mulher com essa maldade, o casamento já está desfeito. Com juiz, sem juiz, com sacerdote, sem sacerdote, com igreja, sem igreja. Aliás, sacerdote, igreja, tudo isso é uma invenção do cristianismo para cá. Antes disso, quem casava os filhos eram os pais. E mais ninguém, em qualquer lugar. Era um compromisso de dois, e o pai e a mãe diziam amém, amém, amém. Desde os primórdios dos tempos foi assim. Como é em qualquer tribo indígena, como é em qualquer aldeia primitiva do planeta, a primitividade, a ancestralidade foi o que determinou a união que nos trouxe até aqui e que produziu esses 8 bilhões e meio de seres humanos que habitam esse planeta. Não foi o cartório, nem o juiz, nem o rabino, nem o sacerdote, nem o pastor de nenhuma natureza. Isso é invenção de controle da religião sobre a alma das pessoas. Mas eu estou te dizendo, em nome de Jesus, assumindo a minha responsabilidade diante de Deus, eu estou te dizendo, dizendo a você, se você vem sendo maltratada desse jeito, esse casamento já acabou. Demande os seus direitos e caia fora disso já. Não há a menor necessidade, em nome de ninguém, a menos que você queira servir ao desejo de Satanás, que vem para matar, roubar, destruir, humilhar, espezinhar, acachapar, esmagar, fazer você perder a vontade de viver e ter desejo ardente de morrer e de se suicidar. Além de que, preste atenção, os seus filhos vão preferir muitas vezes serem filhos criados por uma mãe divorciada dignamente, embora o pai muitas vezes seja um canalha e nunca mais apareça, mas eles vão preferir, vai ser mais saudável para eles isso, do que serem forçados, enquanto não têm autonomia de vida, a existirem nesse campo de batalha entre duas trincheiras, aonde a do homem é municiada com canhão e a mulher, no máximo, tem um estilinguezinho para se defender quando tem. É uma perversidade tão revoltante que a maioria deles vai embora e não quer nunca mais saber de nada. Especialmente daqueles que eram os tais dos princípios religiosos do pai e da mãe, que forçaram aquele abuso em nome de Deus, de um Deus que, sinceramente, eu sei que é o diabo. Porque o Deus e Pai de Jesus Cristo não quer ninguém vivendo assim, não pede de ninguém que viva assim.
Tem mulher de pastor se suicidando, porque não aguentam o abuso e não podem pedir divórcio. Aí começam a tomar tanto remédio, que vem a overdose e às vezes não é inconsequente nem inconsciente, às vezes é: hoje eu vou triplicar a dose, tomara que eu não acorde nunca mais. Não é porque a pessoa tem vontade de morrer, é porque ela não tem vontade de acordar para existir naquilo que não é vida. É uma existência perversa. Perversa. Você praticamente não vê homens se suicidando por infelicidade conjugal, mas você vê uma quantidade enorme de mulheres religiosas, especialmente tirando a vida porque não suportam mais a humilhação. Mas todos que estão aqui comigo sabem disso, eu não estou dizendo nada que vocês não saibam. Mas eu queria que você pegasse esses programas sobre divórcio, vocês mandassem para as mulheres que vocês conhecem que estão sofrendo horrorosamente dessa maldade. E também para aquelas para quem se diz: tá bom, minha filha, pode se divorciar, mas você nunca mais vai poder casar de novo, ter um outro homem, um namorado, um carinho, um beijo, um amor, uma outra família, jamais. É mentira. É mentira. É mentira. Tem gente aí, especialmente no Brasil, tem uma garotinha que, meu Deus, ela deve ter alguns parafusos a menos, mas ela fica advogando essa tese aí na internet de tudo é pecado, tudo é pecado. Deve ser uma infelicidade. Eu não sei se ela é casada, eu não sei se algum homem aguentaria casar com aquela pessoa, com aquela criatura. Parece ser um ente de uma insalubridade psíquico-espiritual que é impossível de haver um convívio conjugal. Mas ela é apenas uma das representantes de uma mesma coisa que é dita para muitas mulheres. Então, se você conhece gente sofrendo disso, pegue essa sequência de divórcio e mande para a pessoa entender, em Cristo e no Evangelho, quais são os direitos que ela tem. E que ela não está atrelada apenas ao que está dito em Marcos 5, em Mateus 5, nem em Mateus 19. Ela tem Jesus como chave hermenêutica interpretativa. Como eu mostrei ontem acerca de João 8, da mulher adúltera. Vai, não peques mais. O marido talvez nunca mais fosse querê-la, mas ela poderia continuar a vida. E não é porque Jesus estava propondo que ela se tornasse eunuca, porque Jesus sabia que muito pouca gente está habilitada para viver uma vida sem sexo. A maioria precisa de sexo como quem precisa de pão, de água, de sono, de descanso. Para a maioria das pessoas faz parte natural nas proporções e nas intensidades da saúde relacional. Não é o tempo todo, como eu preciso de água várias vezes por dia, preciso comer comida várias vezes por dia. Não, cada coisa no limite da sua própria pertinência e salubridade de prática. Mande para essas pessoas. Eu sei que os religiosos ficam com ódio de mim, mas é na presença do meu Pai, é na presença do meu Deus, é na presença do Deus a quem Jesus chamou de Abba, de Pai. É na presença de Cristo Jesus, que tratou meretrizes, adúlteras, pecadores e pecadoras, mulheres como a samaritana e vários outros que tinham tido vida sexual abundante, a quem ele regenerou, restaurou, redignificou e libertou para viverem uma vida saudável, sadia, com equilíbrio, com direito ao amor e aos bons tratos. Você acha que Deus não quer justamente isso? Que você tenha direito ao amor e aos bons tratos? Quem é o pastor canalha, mentiroso,
que não aguenta um tete a tete, por exemplo, comigo, eu e ele aqui, ele não me suporta. Ele não tem argumentos. E olha que dando essa aulinha aqui para você esses dias, eu não usei toda a argumentação que eu tenho para não ficar longo demais. Eu estou sendo bem incisivo. Só o bastante para você entender. Mas se fosse partir para documentabilidade, para exegese, para hermenêutica e para tudo isso, para as aplicações, eles não sabem nem o que é isso. Agora, na casa deles não é assim. Eles têm uma mulher para consumo, como eventualmente a esposa do pastor que se suicidou semana passada numa overdose, não aguentava mais os casos, as traições, as mentiras, a subordinação dela em silêncio, sabendo que o cara variava os vínculos com as amantes, e ela aqui e ali sabia, tinha que engolir. São milhares de mulheres assim, esposas de pastores do mesmo modo. E aí eu aceito ser odiado por todos os pastores bandidos do mundo, mas eu estarei sempre em defesa do direito dos fracos, das fracas, dos oprimidos e daqueles que por algum equívoco e engano se casaram mal, erradamente, obrigadamente ou ingenuamente. Todo mundo tem o direito de olhar, recuperar e tentar refazer o projeto de uma existência. Ninguém tem que, aos 30 anos de idade, se tornar eunuco, eunuca sem vocação para o resto da vida para obedecer a tara, o santarismo de uns santarados religiosos que não carregam isso, como Jesus disse em Mateus 23, não mexem essa pedra nem com um dedinho em favor ou contra eles, mas é tudo jogado contra você. Você é que tem que carregar tudo. Eles dão o jeito deles. Eles dão o jeito deles. Os mandamentos de Deus são para vocês. Para eles dizem, eu já estou aqui pregando, fazendo isso. Deus está me devendo favores porque eu consegui criar essa mega congregação. Então, tem gente aqui pensando que eu sou de Deus. Isso aqui tudo conta em meu favor. Eu tenho crédito para ter uma amante, 2 amantes, 3 amantes. E a minha mulher que calha a boca. Eu não estou inventando nada. Vocês sabem como a banda toca. Agora, esse é o divórcio necessário. Ele se transforma em condição sine qua non. É uma questão de saúde e de preservação da alma. Não praticá-lo é a certeza da doença e da morte prematura, da somatização e, eventualmente, até da loucura feminina. E muita loucura feminina que decorre disso aí, como no passado, a grande enfermidade, o grande transtorno psíquico das mulheres no passado era a histeria. Era a mulher que engolia tanta repressão, e o marido a oprimia tanto, e não havia legislação nenhuma em favor dela, nem na Constituição, nem na religião, nem em grupo nenhum, e ela vivia como uma escrava da conjugalidade. Aí a única situação de escape era o desenvolvimento do transtorno chamado histeria. E aí eram mulheres que, como não eram procuradas realmente sexualmente pelos maridos, e quando eram apenas estupradas pelos seus maridos, algumas delas aproveitavam do transtorno histérico, que quase sempre se fazia acompanhar, como histeria, de paralisia nos membros inferiores. Aí a mulher, pelo menos, tinha uma desculpa.
disse, ó, eu não posso mais fazer sexo com você porque eu fiquei paralítica. E ela preferia ficar numa cadeira de rodas, como tantas mulheres há 50 anos, 60 anos, 70 anos atrás ficavam, diagnosticada com paralisia fruto de histeria, de transtorno histérico, se defendendo do marido perverso, diabólico, com quem ela era obrigada a continuar casada. Não aceite mais essa obrigação. Em Cristo Jesus, essa é uma desnecessidade total. E em nome de Jesus eu espero que você entenda e que o que eu esteja dizendo hoje aqui sirva, ajude, liberte, traga luz, graça e saúde humana e familiar, e dos males seja o menor, e traga consigo uma redução de danos significativamente expressivo. O que você não pode é continuar se matando todo dia do jeito que você vem fazendo. Eu paro aqui hoje. Eu teria tanto a falar sobre isso. Se você entrar aí no meu portal, no caiofabio.com.br, não sei se dá para a Clarinha mostrar o portal, tem lá em cima um link escrito textos. No caiofabio.com.br tem textos. Mostra aí, Clarinha, o branquinho de texto. Ali em cima tem uma lupa. Você pode escrever divórcio. Dá para você escrever, claro? Divórcio. Clica agora aí. E tem centenas de respostas minhas. Centenas sobre divórcios e as circunstâncias desses divórcios e traições e abandonos. São as coisas mais horrorosas. Você não consegue nem imaginar. E é tudo coisa de dentro de igreja. Não é do lado de fora, é de dentro, é de crente. São milhares de cartas. Pode ir clicando aí nos botões embaixo e você vai mudando o que vem aparecendo dentro dessas rodas aí. Cada uma é sobre divórcio. E é uma situação horrorosa. Entre aí e leia, se você quiser ter mais informes. Ou se você escrever novo casamento. Para a pessoa que diz, meu Deus, e agora? Eu estou fadada a ser uma eunuca infeliz o resto da vida. Vou o quê? Usar um vibrador? Não, porque a mulher do pastor disse que é pecado, o pastor também disse que eu, esposa abandonada e celibatária, não posso nem me masturbar porque é pecado. Eu tenho que sentir dor no ventre, que fica duro igual um pedaço de pau. É ou não é? Mulher vai passando muito tempo acostumada a transar, chega uma hora, sem nenhum sexo, o ventre dela endurece que fica igual um pedaço de pau de dor, porque está faltando uma outra coisa. Queria relaxá-la toda, mas ela não pode, é pecado. Em todos os níveis. Botou novo casamento? E botou aí novo casamento, Clarinha? Escreva, por favor, e veja no que dá. Tem um monte de coisas sobre novo casamento para você ler aí dentro desses textos. Vai, aproveite, aprenda e cresça. Eu vou parando por aqui hoje. Gostoso. Eu estava precisando de uma coisa para me refrescar. Jesus, é diante de ti que eu estou. É diante de ti que eu assumo responsabilidade. É diante de ti que eu sei que não se pode ensinar errado para ninguém. E eu sei que estou ensinando certo. Sei que estou ensinando aquilo ao que tu dizes amém. Sei que estou ensinando aquilo que tu praticaste. Não como letra morta, mas como relação de amor, de acolhimento, de chama o teu marido, de vai, recomeça a vida.
diferente, de outro modo, não peques mais, não repitas mais traições na vida, vai tentar viver bem. Eu sei que estou ensinando certo, porque em Cristo Jesus nós morremos para a lei de Moisés e ressuscitamos para uma nova aliança, onde tudo aquilo que implicava em pedrada, morte, maldição, ostracismo, abandono, expulsão, deu lugar apenas à verificação da infelicidade, da tristeza, daquela dor arrependida de quem não queria, mas não aguenta mais e tem que fazer porque não dá para continuar. Por favor, aconchega, abraça, bota no teu peito todas as pessoinhas que estão com essa angústia, esse medo, esse pânico, essa tristeza e essa castração na alma. É o que eu te imploro, com toda a paz do meu coração, olhando para os céus, sabendo que na presença de principados e potestades e poderes não tem um único espírito que se atreva a se opor a mim, em nome do Evangelho e da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que eu estou do lado da verdade e que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Tudo no amor, nada na mentira, nada na farsa, nada na hipocrisia, nada no teatro religioso. Livra as consciências desse peso esmagador que satanicamente foi posto na alma de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe você. TikTokianos vão em paz. Eu quero que fiquem aqui comigo os itubianos e youtubianos, são aqueles que frequentam aqui o meu portal, o meu site oficial para fazer todas essas coisas. Aqui no TikTok eu estou só fazendo um benefíciozinho rápido a você, viu? Mas vá para o YouTube para você participar de tudo, tá bom? Um beijo. E eu vou agora falar coisas que só entenderá quem estiver vendo no YouTube. Vá para lá. Deixe de ser ranzinza, cara. Tem gente que para essa plataforma eu não vou. Para com isso. Que coisa mais dogmática, feia, horrorosa. Não entre nessa, não. Pule para lá, tá bom? Beijinho. Beijos. Deus abençoe. Chega lá. Estou terminando aqui com vocês. E obrigado pelos 4.000 que fizeram parte conosco hoje dessa transmissão. E agora eu quero agradecer ao pessoal que tem utilizado o CPF. Cadê o CPF, Clarinha? É o Pix do CPF, que está ali, Caio e Adriana. Quero agradecer a vocês que têm, deixa eu botar aqui, contribuição. Contribuição. Tá aqui, ó. Aqui, obrigado. A minha mulher botou ontem aqui, falou, não esquece de ler essas pessoinhas lindas que têm usado esse CPF, que tem a ver com minha vida pessoal, não é o meu ministério. Estou eu aqui pagando água, luz, fazendo as coisas, comendo, bebendo, sustentando os que dependem da gente. Isso aqui é vida pessoal. É o Caio e a Adriana. Não tem nada a ver com o meu ministério atingindo milhões de outras pessoas. Tem a ver com minha casa e com a minha casa. Entenderam? Com a minha família. É só isso. Então ela pediu e me botou aqui o Aurélio. Muito obrigado, Aurélio. Que doação gostosa. O Clésio, muito obrigado.
o Valdemar, muito obrigado, Valdemar. O David, obrigado, querido. Joseli, Deus te abençoe. E aí tem um sem nome, mas tem a Vanessa. Obrigado, Vanessa. E aqui outras pessoas queridas. O Luiz, obrigadão, Luiz. Vanessa, que sempre vem, está sempre presente. Cláudio, de novo, Cláudio, obrigado. Paulo, muito, muito obrigado pela sua generosidade. Tanto quanto o Frederico e o Daniel. Daniel, obrigado, meu filho. Tem mais gente querida ajudando aqui. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, você que doou generosamente, mas não botou o nome. Deus te abençoe. Adão, muito obrigado, Adão. Que Deus te abençoe muito. Aí tem um aqui que deu também uma oferta muito generosa, mas não botou o nome. Eu queria que você pusesse. Roger, obrigado pela generosidade. Luiz, outra vez, muito obrigado, meu filho. Vocês que usam esse Pix do CPF. Isso aí tem a ver comigo e com a Adriana. Agora, eu quero pedir que você ajude o meu ministério. Porque foi o que eu mesmo fiz e é o que eu faço. Depois de pagar tudo que eu preciso pagar responsavelmente para fechar o mês da minha sobrevivência, o que quer que a gente tenha mais, a gente ajuda e investe em outras pessoas. Eu estou fazendo isso há quase 52 anos. E houve um tempo que só de direitos autorais, de livros, de vídeos, de áudios, de tudo, eram milhares e milhares de dólares. No ano eram milhões de dólares que vinham pessoalmente para mim. Onde é que está esse dinheiro? Comigo? Não. Eu comprei essa casa? Não, ela é alugada. Eu nunca fiquei com nada. Eu sempre tirei o que a minha esposa dizia que era a necessidade da escola, comida, luz, água, tal. Tudo isso, nem poupança eu jamais tive. O resto, eu doava de volta para a Vinde, para a evangelização, para as ações sociais da Vinde, para os socorros humanitários variados, para ajudas a organizações que faziam trabalhos relevantes, mas não tinham meios de levantar recursos. E eu pegava, dava do meu, para a Fábrica de Esperança, quando veio aquela enormidade que abençoou milhares e milhares de pessoas, para a Casa da Paz, para o Atitude e Solidariedade, tudo coisas que eu criei, tudo ia para lá, fora o recurso que outros também davam para aquele mistério, para aquela finalidade. Então, eu quero pedir que você use esse Pix do CNPJ. Contribua aí, vai cair lá para o meu amigo Edivaldo, que é aquele que paga as contas, que paga os assalariados que estão aqui comigo, sem os quais não dava para eu fazer tudo que eu faço. Não dava. Então, ajude, por favor, aqui no CNPJ. Aí tem aqueles que dizem, eu queria outros meios de contribuição. Aí você escreve caiofab.com.br, de novo, aí clica o Enter. Aí no seu navegador e lá em cima está escrito contribuição. Olha o link piscando, clica aí. Aí muito obrigado, eu já agradeço de cara. Tem o Banco Santander e o Banco do Brasil com as contas para você usar para depósito e transferência bancária. Aí clica aí nesse pretinho. Outros modos de contribuição, passe o verde, você cai em cima. Aí cai de novo no Santander e no Banco do Brasil, tá? É a mesma coisa. E abaixo é que tem coisas diferentes. Para o pessoal que diz, eu prefiro um cartão de crédito porque eu programo 6 meses, 1 ano, deixo automaticamente, nem preciso me preocupar e não falho nunca. Então use essas bandeiras universais, são as principais que estão aí. Você está vendo e reconhece cada uma delas. Embaixo tem o PagSeguro, que antes do Pix era usadíssimo, hoje menos, mas ainda é usado.
E para quem está na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Oceania, no Japão, me assistindo na Palestina, ou no chamado território de Israel, gente me vendo no Egito, gente me vendo na Palestina, onde Jesus, em Belém, onde Jesus nasceu, na Galileia. Tem gente para todos os lados, gente em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, na Ilha da Madeira, em São Tomé, nos lugares mais variados onde se fala português. Gente assistindo. Aí você pode usar. Você que diz, eu queria ajudar, tem o PayPal. Aí use o PayPal e pode enviar a sua oferta. E eu agradeço de todo o meu coração a todos vocês. Eu vou parar por aqui hoje, um pouquinho antes da hora, porque eu já vim cansado. Falei para minha mulher ali, olha, eu estou sem tirar férias há 5 anos, mas agora o meu corpo está começando a demandar. Eu ando exausto e vou ter que sair daqui no dia 13, vou para o Rio trabalhar, pregar, gravar, atender e ter o prazer de ver os nossos filhos que moram lá e os nossos netos, e noras e genros que moram lá. Mas eu não estou indo para descansar, não vou ter tempo nem para botar o pé na areia da praia. Não vou ter tempo nem para pegar uma ondinha e voltar no Jacaré. Não dá tempo, é trabalho, de manhã, de tarde, de noite. Aí no dia 21 de manhã a gente vai para São Paulo, é trabalho, aconselhamento, atendimento, podcast, TVs abertas, entrevistas, uma quantidade grande de coisas. Muitas delas começam de manhã e terminam tarde da noite. Aí vou voltar para casa na sexta de carnaval, porque eu e minha mulher achamos que a melhor coisa que a gente fazia por nós mesmos era passarmos o carnaval aqui em casa, no jardim, onde a gente dá um mergulhinho ali nesse jacuzzizinho e a água está tão bonitinha, fresquinha, gostosa. Na outra piscina ali, aqui tem uma ducha boa para relaxar. Ali tem uma piscina maior que dá para nadar. Essa aqui já estava na casa. Essa aqui eu fiz para celebrar o casamento da minha filha Juliana, para marcar. Embora a casa não seja minha, mas eu não estou nem aí. Nada é da gente na terra e a gente vai fazendo coisas. Eu estou aqui de passagem, o meu lar está nos céus, então não tem nenhum problema. Tudo que você vê em volta aqui fui eu que coloquei, eu que botei, eu que plantei e farei mais, não me arrependo. E ali também tem uma piscininha pequenininha que eu fiz para o meu neto Mateus quando ele tinha 7 anos. E essa aqui era muito funda para ele. Eu falei, eu vou fazer uma para você e para Helena. Aí fiz lá e está lá. Aí tem uma ducha de água quente, a água embaixo é gelada, você pega ali, dá uma refrescadinha. Eu e a Adriana vamos fazer isso. Agora, tudo que tem aqui, eu fiz com pedra de rua, pedra de calçada, com exceção de uns poucos azulejos, ou laminados, ou porcelanatos baratos. Eu forrei alguma coisa, o resto, tudo que você vê aqui é resto de pedra de calçada. Planta, você pega a semente, o resto é pedra de calçada. Quanto ao mais, gente, se tiver um pouquinho de bom gosto, qualquer pedra posta no lugar certo, com categoria, fica bonita. E uma luzinha bonitinha embaixo vira uma obra de arte. Então é só questão de gosto, não custa nada. Bom gosto não custa nada. Não precisa ter dinheiro para fazer coisas que te agradam. E quando se trata de plantação e de vegetação, menos ainda. Você vem, só tem que ter paciência. Pequenininho, plantou, cuidou, tratou com amor, joga beijinho, conversa, elas vêm. Nenhuma morre, tudo vinga, tudo pega e tudo fica lindo. Aí tem gente que chega aqui e diz, como é que o senhor conseguiu? Qual é o fertilizante? Nenhum. Água,
e carinho. Água e carinho. E tudo fica lindo, inclusive sua vida e seu casamento. Que Deus te abençoe. Um grande beijo para você. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu creio que Jesus não faz acepção de pessoas. Homens e mulheres têm os mesmos privilégios. Não faz acepção de pessoas, nem de pele, nem de status social, nem de etnia de nenhuma natureza. Eu creio que Deus não deu poder a nenhum homem para fazer o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo. Eu creio que aqueles que o estão apoiando a fazer todas as maldades desumanas que ele vem praticando, vão experimentar as consequências na mente, na alma e do espírito, dos transtornos de alma, que virão sobre eles todos. Eu creio que aonde a justiça prevalece, a paz floresce e a vida desabrocha. Eu creio que Gaza pertence aos palestinos e a Cisjordânia também. E que nenhum governo de Israel tem o direito de invadir, de fazer limpeza étnica. E nenhum governo americano ou de qualquer lugar tem direito de fazer isso com quem quer que seja no mundo inteiro, como os nazistas hitlerianos não tinham o direito de praticar as maldades que praticaram contra os humanos que eles elegeram destruir. E eu creio que tudo isso se acumula diante de Deus. Tudo isso está aí guardado no armazém do inconsciente coletivo. E eu creio que isso se acumula 20, 30 anos. De repente cai igual um dilúvio. E quando cair, as consequências serão trágicas sobre aqueles que estão advogando essas maldades. Eu creio que não precisa que Deus levante a mão, nem pese a mão. O universo faz isso. É lei natural. Quando se diz, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, se evoca a resposta natural, a resposta da existência, a resposta do universo, das leis universais, cairão, desabarão. Não precisa Deus estender a mão. Ai da humanidade, se Deus estendesse a mão, não sobraria nada, como diz o livro de Jó, pois se Deus pensasse só em si e retirasse da terra o seu espírito, toda a carne, toda a erva, toda a vida expirariam e nada subsistiria. Eu sei e eu creio. Por isso, não brinque com a verdade, pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Amém, amém e amém.